Olá, você, minha amiga aí de casa, sejam todos muito bem-vindos em mais um curso da Escola Superior da Advocacia, em parceria com a Ordem dos Advogados, subseção de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Calcini e neste nosso curso nós traremos o desafio, que é bastante peculiar, que trata sobre a questão da nova reforma trabalhista, especificamente os aspectos práticos da MP 905, que foi recentemente editada pelo atual governo federal. Muito bem, então vejam que o nosso curso ele vai contemplar basicamente os principais pontos no que diz respeito à medida provisória 905 e, naturalmente, sem a pretensão de esgotar a temática. Aliás, já faço aqui uma observação no sentido de que eu não sou nem a favor, nem muito menos contrário à medida provisória, tá? Aqui, na verdade, como professor, eu tenho a função de trazer o aspecto que me parece ser mais importante, que é o técnico, e principalmente aquilo que vai repercutir no dia a dia, não só no âmbito das empresas, por parte dos trabalhadores que agora serão contratados sob regime verde e amarelo, e principalmente os aspectos que trouxeram alterações na consolidação das leis do trabalho, tá bem? Então aqui não farei nenhum juízo sobre a questão da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da MP 905. É certo que nós temos, e aqui não vou me furtar a passar essa informação, de que realmente já há ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, porém, até o presente momento, pelo menos ao âmbito aqui da nossa gravação para vocês aí de casa, nós não tivemos nenhuma decisão contrária que vá realmente tornar letra morta em tese a medida provisória 905. Então, só para deixar bastante claro a você aí de casa, tá, que está nos acompanhando, eu como venho trabalhando bastante com esse tema, muita gente me pergunta, professor Ricardo Calcini, mas eu vou aguardar essa medida provisória sair do ponto de vista de provisória e se tornar definitiva por oportunamente vir a ser convertida em lei ordinária. Porém, gente, aí a experiência que nós temos sobre a questão da reforma trabalhista é que isso pode ou não acontecer, tá? Não vamos aqui nos esquecer da medida provisória 808, quando saiu literalmente dias depois da Lei 13.467, lei essa que vocês bem conhecem, que é a Lei da Reforma Trabalhista, e que vigiu do dia 13 de novembro de 2017 até o dia 26 de abril de 2018. Infelizmente, na ocasião, dado o número de emendas que os parlamentares estavam para votar, essa medida provisória acabou por cair, ficar sem eficácia no caso, cair realmente em desuso. E aí o que aconteceu? A mesma história pode ser que aconteça no que diz respeito à medida provisória 905, mas fato é que nós não sabemos do futuro, muito menos se isso vai se repetir ou não. Mas enquanto ela produzir os seus efeitos, e não vamos esquecer, 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias, fora a questão do recesso parlamentar. Ou seja, se nós tivermos então uma medida provisória que acabou de sair no dia 11 de novembro, justamente por ocasião dos 2 anos da lei da reforma trabalhista, nós teremos a sua vigência mais ou menos lá para o final do mês de abril, tal como aconteceu com a medida provisória 808. E como medida provisória é espécie normativa. Espécie normativa essa que lá no artigo 59 da Constituição Federal diz que, na verdade, se equipara à lei ordinária, à lei complementar, à emenda constitucional e assim sucessivamente. Então, a você que está aguardando a definição da medida provisória, eu acho que, na verdade, a gente tem que ver, na verdade, fazer uma crítica construtiva em relação a isso. Enquanto ela produzir efeitos, ela é lei, tá? E ela abre uma janela de, naturalmente, oportunidades e riscos. Eu falo riscos primeiro, porque se ela eventualmente não vingar, provavelmente nós não teremos a situação, vamos assim, mais benéfica que ela acabou trazendo para os empresários, como foi o caso da desoneração da folha de pagamento, que foi agora especificamente contemplado pelo contrato de trabalho verde e amarelo. E, por outro lado, oportunidade, gente, porque o próprio contrato verde e amarelo, que é realmente o objetivo primordial dessa medida provisória,
ele passa a vigorar no dia 1º de janeiro do ano de 2020, e aí, quer dizer, nós temos, né, uma janela de oportunidades por parte das empresas, sejam elas as pequenas, as grandes ou as médias, para que você possa fazer, né, uma ampliação do seu quadro de funcionários, tá? Tudo a permitir que você volte a ser mais competitivo, né, no ano de 2020, dado realmente as crises que nós tivemos nos anos anteriores, tá bem? Então, por favor, aqui sem nenhum juízo a favor ou contra, ou sem antecipar qualquer situação que vá acontecer com a medida provisória. Fato é que enquanto ela produzir os seus efeitos, eu posso tratar tranquilamente em relação a essa nova modalidade de contrato verde-amarelo que passa com ela a existir. Passo também ter alterações importantes na CLT, como por exemplo a parte de alimentação, de PLR, de premiação, dentre outras questões também que são importantes e que serão aqui trazidas para o nosso curso. E aí, naturalmente, se porventura ela vier a caducar, não se esqueçam, salvo se houver decreto legislativo que vá disciplinar essa situação, tá? A medida provisória conserva seus efeitos para todos os efeitos legais. Então não é porque, né, depois de alguns meses, caso ela não se converta em lei ordinária, que todo o trabalho foi perdido. Nosso curso, em tese, teria sido perdido. Muito pelo contrário. Aqui nós estamos exatamente dentro do momento mais importante, que é o quê? Você adotar na prática, né, essas novas questões que foram agora trazidas pela AMP 905, tá bem? Bom, dito isso, feito já essa visão geral a respeito, então, desse nosso curso, eu vou me permitir me apresentar um pouco para vocês, para que a gente possa, então, interagir e, na medida que você, aí de casa, esteja acompanhando, né, a nossa aula aqui no sistema virtual, você, se houver algum tipo de dúvida, possa, de repente, vir fazer contato comigo diretamente, tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide. Vou deixar aqui o escopo do nosso curso, que é Nova Reforma Trabalhista, Aspectos Práticos da MP 905, tá? Parceria, então, justamente com a Escola Superior da Advocacia, a OAB São Paulo, e com a minha empresa de curso e treinamentos, que leva meu nome, que é Ricardo Calcini, tá bem? Qualquer dúvida, pessoal, fiquem extremamente à vontade. Tá aqui o meu site, ó, ricardocalcini.com. Lá vocês vão poder encontrar todas as informações a respeito da minha pessoa, tanto no que diz respeito a e-mail de contato, no que diz respeito a WhatsApp, rede social, como assim desejarem, tá? Porque eu sei que esse curso é um curso inédito, nós temos diversas dúvidas, tá? Eu já fiz esse curso no formato corporativo para alguns escritórios de advocacia e eu percebi que nós temos muito mais dúvidas, né, do que respostas em relação a isso, e por essa razão é que eu deixo esse contato extremamente aberto a você aí de casa, para que você possa, enquanto eu estiver fazendo a minha apresentação, possa de repente me mandar aí um direct, um WhatsApp via mensagem, possa de repente entrar em contato via e-mail, para que a gente possa então estabelecer esse diálogo, tá bem? Aliás, eu vou deixar, se me permitirem, esses contatos por aqui, porque eu sei que depois o pessoal vai acabar, ao final da minha exposição, né, fazendo esse contato com a gente e acabar por perder, né, o time, como a gente fala, no que diz respeito, então, ao Tira Dúvidas. Então, eu vou deixar primeiro o e-mail de contato, é rcalcini, tá, o meu sobrenome, @gmail.com. Então, na medida que tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. O meu WhatsApp está aqui, é prefixo 11 95353, tá, 4423. Tá? E quem quiser, que já me acompanha via rede social, além do meu próprio site, é só colocar o meu sobrenome, que fica muito mais fácil de encontrar, que é Calcini, tá? E aí vocês vão conseguir estabelecer esse contato diretamente comigo, tá bem? Voltando aqui ao slide, então, só para a gente fazer então essa breve apresentação. Eu sou professor, basicamente, hoje de pós-graduação, tá? Sou convidado por algumas instituições de ensino. Dentre elas, eu destaco não só a própria Escola Superior da Advocacia, como também a EPD, tá? Que fica aqui na Liberdade, na região de São Paulo, Escola Paulista de Direito. Temos também a Faculdade de Direito de Sorocaba, que é no interior de São Paulo. Além dessas, também leciono no Complexo Damásio.
na rede Croton e, mais recentemente, no complexo também FMU. Tudo isso no âmbito de pós-graduação. Além disso, hoje o meu forte realmente é tratar desses cursos corporativos, né, cursos in company, como eu falo, que são destinados dentro do escritório de advocacia, departamentos jurídicos de empresas, entidades de classes e assim sucessivamente, aonde inclusive eu me dedico a tratar desses temas mais atuais, não só em relação à própria MP 905, mas temas que são do dia a dia do advogado trabalhista, como é o caso, por exemplo, do recurso de revista e de atuações nos tribunais regionais do trabalho, tá bom? Acabei de completar meu mestrado em Direito pela PUC de São Paulo, tá? O tema inclusive foi focado na parte da advocacia trabalhista nos tribunais regionais do trabalho. Acho que o pessoal já conhece bastante esse projeto, que se chama Dúvida Trabalhista Pergunte ao Professor, que é publicado de forma quinzenal pelo portal Jurídico J, no qual eu exerço a função de coordenador acadêmico. Depois, ao final da minha exposição, vou deixar os contatos para que vocês possam, então, estabelecer, né, esse diálogo mais próximo em relação a gente, tá? Tenho diversos artigos, mais de 100 artigos espalhados aí via internet, então vocês podem encontrar, não só no Jota, no Conjur, no Migalhas, enfim, diversas revistas que tratam exatamente da questão das relações trabalhistas e sindicais. Ao final também da minha exposição, deixarei aqui esse link de acesso, tá? Da editora LTR. Acabou de ser publicado um livro chamado Perguntas e Respostas sobre a Lei da Reforma Trabalhista, que inclusive já está atualizado com a Lei da Liberdade Econômica. Oportunamente eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas essa obra hoje é a maior obra coletiva já elaborada por ocasião dos 2 anos da Lei 13.467, tá bem? Quem gosta de toda a legislação anotada e comentada, eu também tenho essa obra que eu organizei pela editora JH Mizuno, tá? Que é basicamente Reforma Trabalhista na Prática, tá? Temos o prefácio ali do ministro do TST, do ministro Douglas, na verdade, e aqui são mais de 30 colegas que, na verdade, se debruçaram a comentar do ponto de vista prático, né, todos os artigos que foram, então, introduzidos pela Lei 13.467, inclusive pela Lei da Liberdade Econômica, tá bom? E, por fim, um e-book totalmente gratuito que vai falar exatamente sobre essas primeiras impressões sobre a Lei 13.467. E-book esse que, na verdade, não tem nenhuma natureza mercantil, muito pelo contrário, ele foi pensado justamente para poder divulgar ideias e que foi organizado pela editora da Universidade Estadual do Paraíba, tá bom? Dito isso, e aqui, antes da gente poder iniciar, então, o nosso curso, dou um recado em primeira mão. Justamente agradecendo aqui ao convite que me foi feito pela Escola Superior da Advocacia, é que nós vamos organizar um e-book. E-book esse que vai tratar exatamente sobre a medida provisória 905. Então, nada obstante o curso que aqui eu vou tratar com os senhores, tá? Que eu vou abordar os principais pontos no que diz respeito à medida provisória, eu também estou organizando esse e-book que depois, na verdade, também terá exemplares físicos e que vão aqui ser debatidos, vamos dizer assim, né, esses artigos por parte de diversos colegas da advocacia, da parte reclamante, da parte empresarial, inclusive de departamentos jurídicos de empresa, para que todos possam trazer essa visão plural a respeito, então, de todos os artigos da medida provisória, tá bom? Feito, então, essa breve apresentação, aí falando um pouquinho de mim e desse nosso projeto, vamos então para o que interessa, que é a respeito da nossa medida provisória 905. Então vamos lá para o nosso quadro. Vejam então qual o escopo então do nosso curso, né, para que você de casa possa então acompanhar de uma maneira bastante didática. Primeiro, e o mais importante deles, é tratar do chamado novo contrato verde e amarelo, tá? Contrato esse que nós, na verdade, vamos aqui discorrer sobre quem são as partes que podem, assim, estabelecer essa nova forma de contrato de trabalho. Além disso, quais são os direitos que são inerentes a esses empregados chamados empregados verde e amarelos, tá? Qual é realmente o prazo da duração desse respectivo contrato de trabalho? Como vai se dar na prática esse pagamento que tanto se questiona de forma antecipada?
qual será a jornada desse empregado verde e amarelo? Ainda, quais são os benefícios efetivos por parte das empresas, principalmente no que diz respeito à desoneração da folha de pagamento, porque isso foi realmente o motivo maior, né, da edição por parte, então, da medida provisória 905. Além disso, a rescisão nessa modalidade contratual especial, quitação dos haveres trabalhistas, esse seguro, que é uma novidade agora trazida pela MP no que diz respeito à ocorrência de acidentes de trabalho e como é que vai ficar principalmente a questão do adicional de periculosidade, que já adianto, né, sofreu uma mitigação bastante relevante por parte da MP 905. Além disso, fim, né, da famigerada, né, e finalmente contribuição social de 10%, que é aquela que o empregador paga ou pagava, né, até então para o governo no momento da rescisão do contrato de trabalho. E aí nós vamos falar também dessa situação nova que nós temos agora de trabalho aos domingos e feriados de uma forma bastante ampla, né, sem as restrições que existia até então dentro da CLT. Por fim, trabalho aos sábados no que diz respeito à categoria específica dos bancários. Vamos falar do salário in natura no que diz respeito à alimentação, a parte da remuneração no que diz respeito à premiação e, naturalmente, por fim, a questão, então, da PLR, tá bom? Então vamos para cá, para a gente poder, então, acompanhar como é que isso vai se dar efetivamente na prática. Então vamos lá, gente. Primeiro, o contrato verde e amarelo, na verdade, ele nunca existiu do ponto de vista do ordenamento jurídico pátrio, tá? Então nós já estamos tratando dentro de uma exceção que, na verdade, não pode ser equiparada a qualquer tipo de contrato a termo que nós temos hoje na CLT. Então vocês muito bem sabem, tá, que é possível sim você fazer a contratação a termo, situação essa que na verdade foge a uma regra no sentido da indeterminação do prazo das relações trabalhistas, tanto é que na verdade nós temos a súmula 212 do TST que fala exatamente isso, quer dizer, via de regra, né, todo contrato de trabalho não tem na verdade o seu termo final de duração, muito pelo contrário, nós trabalhamos com a regra da indeterminação do seu respectivo prazo. Porém, nós sabemos que por força do artigo 443 da CLT, há situações em que, na verdade, o contrato pode ser estabelecido de forma a prazo. Porém, essa novidade do contrato verde e amarelo, ela não se engloba dentro do que está dentro da CLT, tá? Então se trata realmente de uma situação excepcional e por ser excepcional, nós temos que, na verdade, fazer o quê? Comentários peculiares a respeito dessa nova legislação. Então venha comigo aqui novamente para vocês entenderem como é que vai ficar isso na prática. Primeiro aspecto. Quem são os contemplados por esse contrato de trabalho verde e amarelo? Então vejam aqui que nós estamos tratando dos jovens de 18 a 29 anos que ainda não tiveram o seu primeiro emprego. Então vejam que o foco do atual governo é tratar o quê? Você que está começando agora, né, a sua atividade profissional, você que está ainda na faculdade ou que na verdade já saiu da sua faculdade, está iniciando, né, o seu pontapé agora dentro do mercado de trabalho. Nós sabemos, isso daí na verdade são índices que são facilmente encontrados aí em pesquisas que vocês podem encontrar, por exemplo, no Google, que hoje o mercado, né, do jovem trabalhador, ele é um mercado extremamente fechado, né, onde na verdade nós não temos o quê? A oportunidade sendo concedida a essa pessoa. Muito bem, vem o governo então para estimular essa contratação e trata do que? Especificamente dessa faixa etária, 18 a 29 anos e principalmente aqueles que não tiveram emprego antes formalmente já registrado na CTPS. Mas cuidado com essa primeira minha informação que trago para vocês. Por quê? A lei, no caso a MP 905, ela diz o seguinte, olha, para fins de caracterização do primeiro emprego, não serão considerados os seguintes vínculos. Aí está lá, avulso, intermitente, menor aprendiz e contrato de experiência. Eu até destaco aqui para vocês, né? Não há limites.
Pessoal, cuidado em relação a isso. Eu acabei de falar que a ideia do governo é trazer para o mercado de trabalho aquele que nunca teve, né, na sua CTPS um efetivamente contrato registrado. Porém, nós sabemos que não só o intermitente, mas também aquele que tem contrato de experiência, são modalidades, sim, de vínculo de emprego. Então, nesse aspecto, entendam o seguinte, não é que a pessoa nunca teve, tá, uma experiência profissional antes. Muito pelo contrário. O que o governo fez foi fazer uma eleição no que diz respeito aos contratos que a pessoa já teve no seu histórico profissional e que, na verdade, poderiam ser considerados como exceção, né, à própria admissão do contrato verde e amarelo. Então veja que, na verdade, o avulso e menor aprendiz aqui não é tão relevante, mas o intermitente e o contrato de experiência, isso me parece extremamente importante, porque o intermitente, vocês sabem, né, é aquele trabalhador, aquele empregado do mundo. Aliás, não há nenhum impeditivo do ponto de vista de lei que a pessoa seja, por exemplo, intermitente numa empresa A e de repente tenha um contrato de experiência numa empresa B, tá? Só que a lei, o que ela trata? Ela diz o seguinte, olha, pessoas que já tiveram esse vínculo de emprego assim estabelecido. O que eu estou dependendo desse histórico profissional? Que a pessoa hoje, ela não pode ter o quê? Qualquer tipo de relação que trate então dessa exceção. Então vejam que é uma situação extremamente excepcional. Primeiro, eu já não posso ter tido um histórico profissional, vamos dizer assim, com um contrato de um contrato de trabalho registrado na minha CTPS, porque a lei, né, a mim não será estendida. Porém, excepcionalmente, situações como avulso, menor aprendiz, o intermitente e a questão do contrato de experiência, se eu já percorri esses contratos, isso não quer dizer que eu não possa então ser contratado na modalidade verde e amarela. Então, segundo a MP 905, isso me credencia então para que eu possa ser contratado nessa modalidade. Minha opinião como professor universitário, não há nenhum problema em relação a você ter o histórico dessas contratações. Aliás, não há nenhum tipo de limite. Já até deixei destacado aqui para vocês, tá? A pessoa, de repente, pode ter tido várias experiências, né? Ou vários contratos intermitentes. Mas, ao meu sentir, o que não pode acontecer é essas pessoas hoje, né? Na verdade, esses jovens trabalhadores terem esse registro formal ainda vigente, porque do contrário, me parece que perde um pouco sentido, tá? Eu fomentar um primeiro emprego a um trabalhador que, na verdade, já está empregado. Então aí nós temos que fazer, na verdade, uma interpretação para poder atingir a finalidade da lei. Então, primeiro emprego representa, eu não tenho nada hoje. Porém, eu tenho esse histórico aqui que me permite que, se uma vez eu tiver atingido, não vai me tornar, então, como se fosse um impedimento para eu poder vir a trabalhar, então, como empregado verde e amarelo, tá bom? Vamos voltar um pouquinho e trazer uma observação importante para vocês. A lei fala do contrato, né, de emprego, tá escrito lá. Só que aí alguém já me perguntou, professor, e o estágio, né? E a questão do autônomo, como é que fica em relação a esse trabalhador verde e amarelo? Ele pode ou não pode ser elegível para esse tipo de contratação? Resposta: aonde que a lei não proíbe, né, não cabe ao intérprete fazer essa restrição. Então, na minha opinião, de uma forma muito respeitosa, se a lei não traz qualquer tipo de proibição em relação a contratos de trabalho lato sensu, porque aqui a única exceção feita é contrato de emprego, então lato sensu aqui não há qualquer tipo de vedação, então o autônomo estagiário, tá, não o torna impedido para poder então ser contratado na modalidade verde e amarela, tá bom? Voltamos ao slide mais uma vez para vocês entenderem quais são ainda os requisitos dessa contratação excepcional. Diz aqui a MP, válido apenas para novos
posse de trabalho, não permitindo então substituições. Pessoal, eu sei que muita gente acabou dizendo aí, né, principalmente nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, que essa medida provisória precariza a relação de trabalho. Eu só queria, na verdade, fazer uma ponderação do ponto de vista técnica, né? Veja que, na verdade, a MP diz não pode haver substituições. Ou seja, se não pode haver substituições, eu não estou substituindo o quê? Um trabalhador que recebe, de repente, 2, 3 salários mínimos por mês, por um trabalhador verde e amarelo, que, como vocês vão ver comigo aqui, acaba recebendo, no máximo, o valor de um salário e meio, né, por mês. Então vejam que eu não posso simplesmente contratar um trabalhador que hoje teria um salário aproximado de R$ 1.500 para poder substituir o meu antigo empregado que de repente ganhe 3, 4 ou 5 mil reais. A intenção, de novo, da MP não é fazer a precarização nesse aspecto. A intenção da MP é fazer com que nós tenhamos o que, gente? Uma volta do mercado de trabalho. Na verdade, uma criação de novas oportunidades até para atender uma expectativa de crescimento da economia do nosso país. Então, substituição não vai acontecer, tá bem? Ainda, empresas poderão ter até 20% dos funcionários nessa modalidade. Vejam aqui que essa observação trazida então pela MP, ela justamente cria um freio para aqueles que, na verdade, pensam que, a partir de agora, só serão contratados empregados na modalidade verde e amarela. Por que que acontece isso? Veja que nós temos um limite. 20%, então, dos meus funcionários é que podem ter essa contratação especial verde e amarela. Então eu não vou, como eu disse agora há pouco, tirar todo mundo que ganha um salário maior, contratar esse monte de jovens trabalhadores por salários menores e simplesmente sair precarizando, né, as relações trabalhistas. Ou ainda, eu não vou, a partir de agora, só contratar verde e amarelo, porque o professor disse que, por exemplo, o empregador tem uma condição mais benéfica no que diz respeito à desoneração da folha de pagamento. Veja que a lei, ela trouxe um critério objetivo, acertado ou não, não compete a mim fazer esse juízo, mas o critério foi de 20%, poderia ser de repente 10, 30, enfim, mas 20% me pareceu bastante razoável para que a gente possa então entender que o máximo, né, de trabalhadores verde e amarelos poderão ser admitidos, né, considerando o percentual então de 20% do meu quadro efetivamente de empregados que eu tenho hoje na minha empresa, tá bom? Outra questão, olha que interessante, essa contratação ela vai ter por referência a média dos empregados registrados em folha de pagamento entre o 1º de janeiro e dia 31 de outubro de 2019. E por que que essa data existe, gente? Essa data ou esse período existe e foi colocado de forma proposital justamente para se evitar fraudes. Por quê? Se eu, na verdade, tenho aqui, na verdade, um cálculo com base, né, no meu número de empregados. E aí, a lei diz, olha, até 20% do seu número de empregados eu posso majorar com verdes e amarelos. E aí, de repente, eu vendo essa opção legislativa, eu saio lá contratando gente, né, em tese, para poder aumentar a minha base de cálculo e, naturalmente, aumentar a contratação de verdes e amarelos. Isso daí, para quem pensou isso, não vai existir. Por quê? Porque a medida provisória que foi editada no dia 11 de novembro de 2019, ela já teve como marco referencial o quê? 1º de janeiro até o final do mês de outubro. Então não dá para fazer alteração nenhuma no que diz respeito à sua base de cálculo. Então as empresas que, na verdade, pretendem majorar o que? A quantidade de seus empregados dentro da sua folha de pagamento só podem ter como critério de base de cálculo aquele número que existia do dia 1º de janeiro até o dia 31 de outubro de 2019. Perfeito? Voltamos aqui então para poder falar aí de uma exceçãozinha, tá, no que diz respeito a essa questão do verde amarelo. Então vejam que, na verdade, e aqui tem amarelinho, nós aqui estamos a tratar dessa redução inferior a 30%
do ano de 2018/2019 e a contratação do limite de 20%. E para isso, gente, na verdade, dada a exceção que já existe dentro da própria exceção do contrato verde-amarelo, eu quero que vocês continuem aí nos prestigiando, tá? E tome aquela aguinha, porque eu vou tomar a minha por aqui para a gente poder voltar no próximo bloco para eu poder explicar o que essa exceção, dentro da exceção, vai permitir então a gente renovar os postos de trabalho, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco.